Olá, bem-vindo à GV News Entrevista. A doutora Henriqueta Sacramento conversa com a gente agora, aqui no estúdio da GV News, sobre a doença falciforme ou anemia falciforme. Doutora Henriqueta, obrigado por sua presença aqui no GV News Entrevista. O que é doença falciforme ou anemia falciforme? É uma doença, quer dizer, um tipo de anemia, né, que ocorre em pessoas que têm uma deformidade das hemácias, quer dizer, dos glóbulos vermelhos. Ao invés deles serem mais arredondados, eles têm um formato de foice, um formato que, na hora que esse sangue vai passar pelos vasinhos, né, pelos nossos vasos mais finos, podem ocluir esses vasos e daí começa um processo inflamatório no local, gerando oclusão, dor, e isso, no decorrer da vida da pessoa, vai deixando a pessoa com cansaço, com fraqueza, com dores, e ao longo da vida tem que ser muito bem tratada, muito bem cuidada, porque ela difere das outras anemias, que é mais comum, que as pessoas conhecem por falta de ferro. A anemia falciforme é uma doença que você nasce com ela, né? Ela é característica, assim, de pessoas. Ela se originou, né, na África. Então, quando os africanos vieram para o Brasil, com a mistura de raças, com a miscigenação, ainda se multiplicou em outras anemias, por isso que chama doença falciforme, porque pode ter alterações da hemoglobina S, que é a hemoglobina característica da doença falciforme, com outras, como talassemia, e aí ela é chamada de doença na sua complexidade, porque ela promove, digamos assim, muitos problemas na vida dessas pessoas. É uma doença crônica e que requer também que os médicos conheçam a doença e possam diagnosticar e tratar o mais cedo possível. Com o passar do tempo, desses processos oclusivos, também ocorre lesões no fígado, então a pessoa vai ficando, né, porque tem hemólise, as células morrem e o fígado, por fazer parte desse controle de células, ele também é afetado, a pessoa pode ter insuficiência renal, não é? Ela pode levar, porque é na medula, quer dizer, dentro da nossa medula óssea, que nossos ossos, dentro dos nossos ossos que são produzidas nossas células do sangue. Uhum. E aí pode haver necrose dos ossos, né? Então assim, a parte do osso morre, pode haver osteomielite, que é uma infecção bacteriana, né, nos ossos, e essas pessoas não têm quando elas têm a doença que é transmitida, né, pelo gene do pai com o gene da mãe, elas têm uma doença mais grave e tem um risco de morte muito grande, sem falar das sequelas, podem ter AVCs, também acidente vascular encefálico, e que não é por causa da idade, sim por conta dessa oclusão desses vasinhos arteriais no cérebro. A Organização Mundial de Saúde, pelo que eu li, são 2.500 nascimentos, né, que se estima por ano de pessoas com a doença falciforme. E como é que se diagnostica isso? Como é que sabe que tem a doença ou não tem a doença? O teste do pezinho. Então, assim, desde que o exame do teste do pezinho incluiu também o teste para a doença falciforme, todas as crianças que nascem devem fazer esse teste. Então, todas as unidades de saúde têm que oferecer esse exame. Ali se diagnostica o início, quer dizer, um exame mais simplificado. Aqueles casos suspeitos, se oferece um outro exame no SUS que vai confirmar o tipo de anemia falciforme, se ela é mais grave, se ela é menos grave, e aí os pais passam por toda uma orientação. Em Vitória, por exemplo, né, nós temos, o nosso laboratório oferece esses exames e assim a gente consegue fazer um trabalho educativo e diagnosticar precocemente a doença. Como é que é o tratamento disso? Como é que é essa vida dessa pessoa que é identificada com a doença falciforme?
a vida, ela tem que ser seguida, tem que ser levada, claro, né, com toda a prevenção das crises de dor. As pessoas não suportam, por exemplo, porque os vasos se fecham num ambiente muito frio. Então, no inverno, elas precisam se agasalhar mais, elas não devem ficar em lugares muito frios, mesmo no verão, por conta dessa oclusão. É dada uma orientação, né, geneticistas, pediatras fazem essa orientação, hematologistas. Desde o início, nós temos um ambulatório no Hospital Infantil e no Hospital das Clínicas para as Crianças, e no hemocentro para os adultos, que são acompanhados pelos hematologistas. O cuidado na crise de dor, essa dor é muito intensa, e não deixar fazer a oclusão dos vasos com obstrução. Então, assim, a pessoa deve ser levada ao hospital, tem que ser muito hidratada, a pessoa tem que sempre tomar muito líquido para não deixar esse sangue, digamos assim, o sangue precisa ficar bem fluido, não é? E precisa fazer prevenção, assim, de infecções por conta da anemia. Não, não tem. E elas precisam, assim, comer alimentos, verduras, legumes, alimentos que dão resistência imunológica, porque uma infecção respiratória, uma gripe numa pessoa com anemia falciforme é mais complicado do que numa pessoa que não tem a doença. Então, precisa fazer as vacinas para prevenir as infecções, as pneumonias, né? Isso tudo é oferecido no SUS. A senhora falou do exame do pezinho, né, que é o primeiro exame que deve se fazer. Isso tem acontecido em toda a rede de saúde nacional? Quer dizer, Vitória, a senhora diz, é uma capital, tem um sistema de saúde mais ou menos bom comparado com outras cidades até do Espírito Santo, né, mas a gente sabe que no país a situação não é tão razoável como é em Vitória, né? No país, vocês que acompanham a política nacional para a doença, tem acontecido os exames? Tem conseguido se identificar as crianças com anemia? Tem mais. Eu acho que, assim, a partir do momento que o Ministério da Saúde instituiu a política nacional e vem fazendo esses encontros, vem fazendo esse debate, chamando gestores para assumirem isso, tem havido uma ampliação do número de salas, porque tem que ser salas dentro da unidade de saúde para realizar esse exame, não é? Então, assim, em Vitória, nós temos 3 unidades de saúde que não tem espaço físico ainda, quer dizer, sendo a capital, que não tem espaço físico para realizar esse exame do pezinho, porque não pode ser feito dentro de sala de curativo, tem que ser feito dentro da sala de imunização. Então, unidades pequenininhas que nós temos, ainda não conseguimos esse espaço. Então, nós temos 30 unidades, 27 que realizam o exame, né? Quer dizer, então, pelo país afora, deve existir milhares que não fazem. Infelizmente, e assim, como nós dissemos, o diagnóstico precoce é fundamental, porque as complicações, elas começam na infância, né? E se essa pessoa não for bem tratada, ela pode morrer, né? Então, é preciso que toda a família conheça bem a doença, seja educada, porque às vezes o pai e a mãe não têm, mas o filho nasce com a doença, né? Eles têm o traço falciforme. E o Espírito Santo, nós temos, em Vitória, pelo menos autodeclarado como afrodescendentes, nós temos 57% da população se declarou. Então, considerando aqueles que não se consideram afrodescendentes. Mas são descendentes. Sim, e são descendentes, né? E misturando com as outras anemias, a gente tem que fazer uma divulgação, né? Falar disso em vários espaços, nas escolas principalmente, porque até o cuidado da alimentação, por exemplo, é uma anemia que você não deve tomar ferro, sulfato ferroso. Né? Então a pessoa não entende, mas como tem anemia, meu filho tem anemia e não pode tomar, porque não vai resolver o problema e vai piorar, porque vai forçar o fígado, que é um órgão acometido pela doença. Quer dizer, então a senhora está dizendo que deve existir por aí
em Vitória, muita gente que tem anemia falciforme e não sabe que tem. Porque pode ter anemia por exemplo, de acordo com aquele cruzamento dos cromossomos lá, ela pode ter uma doença mais branda. E aí, o que nós oferecemos em Vitória? O exame de eletroforese de hemoglobina. É um exame que o nosso laboratório municipal, ele pode realizar, basta solicitar na unidade de saúde, para crianças, porque assim, o teste do pezinho foi instituído lá em 1998 em Vitória. Então, até 1998, pessoas, crianças, adultos até, não fizeram, não sabem se podem ter a doença ou não. Então, esse exame é oferecido agora a partir de 11 anos de idade, porque para aqueles mais velhos que queiram saber, porque como no casamento, por exemplo, numa convivência que o casal decide ter um filho, e se eles têm dúvidas, eles devem fazer. Então, em Vitória também é oferecido no pré-natal para as mulheres na fase inicial, que desejam engravidar, nessa fase pré-nupcial, né, sei lá, planejando o bebê, né, no planejamento, também os médicos são orientados, está no nosso protocolo, para fazer a solicitação desse exame. Porque a mãe, se ela deseja ter um filho e ela sabe que ela tem alterações na hemácia, ela tem o traço falciforme, e o pai da criança também tem, eles vão ser orientados porque eles podem vir a ter um filho com a doença falciforme. Quer dizer, como a senhora disse, ela se originou na África, é da raça negra. Raça negra. Mas com a miscigenação, qualquer pessoa no Brasil pode ter a doença falciforme. Então, não é uma doença só com a questão da pele. Sim. Nós temos pais que perderam filhos com a doença falciforme, de olho azul, de cabelo loiro, que, né, eles eram descendentes, os avós, então aquilo vai passando de geração para geração no sangue, e eles não sabiam, né, e se surpreenderam e tiveram um filho que não foi diagnosticado no período certo da prevenção, né, e quando se descobriu, ele já tinha lesões, e essa criança chegou a falecer. Você esquece a cor da pele, presta atenção que é uma doença que no Brasil é comum para todo mundo. Mas nós não podemos esquecer a cor da pele, porque, assim, nesse aspecto, né, também, porque existe uma outra política que é a de saúde da população negra, que nós estamos discutindo também em Vitória. Em Vitória, a política já foi concluída e agora vai ser examinada e avaliada pelo Conselho Municipal de Saúde, porque os negros, às vezes, eles são mal atendidos também e são mal vistos no SUS quando eles chegam, às vezes, com dor, num pronto-socorro, estão gritando de dor porque dói muito a crise álgica. Muitas vezes eles são negligenciados, né? Por quem atende, e nós queremos fazer esse alerta, né? Então, às vezes, porque eles às vezes são negros, ocorre uma discriminação também, e isso nós não podemos permitir, né? Então, nós temos feito um trabalho também com relação à questão do racismo institucional. O racismo institucional, que é pautado pelo Ministério como racismo institucional, que é nas instituições, né, principalmente na área da saúde, as pessoas negras, elas precisam ser olhadas com mais cuidado, porque são as que estão no consultório, na rua, são as que estão, a maioria que estão soltas, perdidas, desorientadas, com transtornos, né, e sofrendo violência, e a maioria delas, se você vai olhar a cor da pele, são negras. Então, a gente também está fazendo esse trabalho, né, de conscientizar a relação da cor da pele com a necessidade de atendimento e com a inclusão dessas pessoas e o acesso. Quer dizer, quando eu disse não olhar a cor da pele, é porque a doença pode pegar, como a senhora disse, um lourinho de olhos azuis, porque a descendência é negra. Sim. Quer dizer, mas esse alerta de que a população negra é altamente discriminada no Sistema Único de Saúde, não é baixo não, é altamente discriminada. Isso. É um alerta muito válido, porque é uma coisa que a gente discute aqui o tempo todo, né? Quer dizer, as pessoas, o país infelizmente ainda tem uma barreira
né, com relação à cor das pessoas. Ainda Exato, não entendeu exatamente. essa igualdade, né? Eu agradeço você poder dar essa oportunidade da gente discutir isso também. Ok, eu que agradeço sua presença aqui no GV News Entrevista, convidá-la para voltar outras vezes, né, para a gente continuar discutindo esse tema que é tão importante para a população brasileira de modo geral. Vai ser um prazer. Ok, obrigado por sua presença. Obrigada. Obrigado por assistir GV News Entrevista. A gente volta daqui a pouco com uma nova notícia. GV News, porque informação é coisa séria.